Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que vocês tenham tido uma ótima semana. Hoje aqui no Lar da Leninha eu trago para vocês artesanato, pessoal. Então eu trago para vocês hoje um artesanato com reciclagem. Eu acho muito importante estar reciclando. Às vezes a gente transforma uma coisa que iria jogar no lixo numa coisa muito bela e que vai estar enfeitando a nossa casa. Então, pessoal, hoje eu vou trazer para vocês, mas antes de falar o que nós vamos fazer, eu não posso esquecer. Se você gosta aqui do Lar da Leninha, não esqueça de deixar aquele joinha para poder o YouTube entregar para mais pessoas. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, porque aqui sempre a gente tem novidades. E também deixe seu comentário. Todos os comentários eu respondo, gente. Inclusive, no último vídeo, eu pedi para que as pessoas deixassem um comentário falando o que gostariam de ver aqui no canal. E uma seguidora minha, uma fiel seguidora que me acompanha desde o começo, ela deixou então pedindo para a gente estar transformar um caixote de madeira em uma bandeja. Minha querida, vamos fazer sim esse artesanato mais para frente, porque no caso eu preciso da ajuda do meu marido para estar operando aí a serrinha, né? A serrinha de corte. Então eu trouxe sim um artesanato com reciclagem hoje, mas o caixote fica então para o próximo vídeo. Hoje nós vamos estar reciclando, pessoal, um vidro, um simples vidro de massa de tomate, que é uma coisa bem simples, que a maioria de nós tem um guardadinho aí na casa, ou se você gostar, você pode estar comprando e depois que você utilizar, você vai estar fazendo. Por incrível que pareça, nós vamos pegar esse vidro simples aqui e vamos transformar num vidro muito bonito, muito bem decorado, e depois você pode estar colocando o que você quiser aqui dentro, inclusive até uma massa de tomate feita por você mesmo. Já parou para pensar? Leninha vai trazer essa receita também daqui a algum vídeo, tá bom? Não muito longe, acho que talvez o próximo vídeo. Então vamos lá, pessoal. Primeira coisa que eu quero passar para vocês vão ser os materiais, tá bom? Então eu vou estar passando aqui para vocês o que a gente vai usar. Bom, nós vamos estar usando um vidrinho, né? Como eu acabei de falar para vocês. No meu caso aqui é um vidrinho de pomarola, tá? Nós vamos estar usando também o primer, tá aqui, ó. Esse aqui é o primer, perdão que o meu tá tudo manchadinho, porque sempre eu tô usando, né? Então é o primer. Por que o primer? O primer vai fazer com que fique mais rústica essa superfície aqui do vidro, porque é muito lisa, para aderir melhor a tinta. Então por isso que a gente passa o primer. Se você já costuma fazer artesanato e tiver aí a tinta chalk, você pode estar usando ela porque ela não precisa passar primeiro o primer. Como eu não tenho aqui, meu material é um material mais simples, então eu vou estar usando primeiro o primer, tá bom? Que mais que nós vamos estar usando, pessoal? Bom, também vamos estar usando a tinta vermelha, tá? No caso aqui é a tinta PVA, tá? Que é própria para artesanato. Vamos estar usando a tinta branca. No meu caso eu peguei um outro vidrinho que eu tinha disponível aqui e coloquei um pouquinho de tinta de parede mesmo, porque como nós vamos estar usando primeiro o primer, pode estar usando a tinta de parede, não tem problema nenhum, fica ótimo, tá? Se por um acaso você tiver a tinta PVA de artesanato branca, melhor ainda, mas como eu no momento não tenho, eu vou estar usando a tinta de parede mesmo, né? Nós também vamos estar usando depois na finalização o verniz acrílico. No meu caso aqui, pessoal, eu estou usando o com brilho, mas aí fica ao gosto de cada um. Se você gostar do fosco, você então utiliza o fosco, tá? Então é isso, gente. Pincéis, o pinta bolinha e pincéis. Deixa eu mostrar aqui para vocês, olha só. Eu tô aqui com 3 pincéis, um mais fino e 2 mais grossinhos. Eu tô usando esse tipo, mas você pode usar aí o tipo que você tiver na sua casa, até com esponjinha dá certo, tá? Aquela esponjinha mesmo de lavar louça do lado amarelinho. E vou estar usando porque eu tenho também o pinta bolinha. Se você não tiver o pinta bolinha, o próprio cabinho, o fundinho do cabinho do pincel, tá? Só que daí não pode ser um pincel muito fininho. Pode ser um palitinho de churrasco, o fundo de um palitinho de churrasco, só que aí sua bolinha vai ficar um pouquinho menor. Mas não dá muita diferença não, que a minha também não vou fazer com mais grosso. Eu vou fazer com o pinta bolinha do lado mais fininho.
Bom, a gente sempre, né, eu gosto muito, eu guardo tampinhas para estar colocando, ó, aqui eu já coloquei o primer porque eu não vou usar tanto, gosto de sempre ter um potinho vazio para na hora que eu uso os pincéis eu já vou colocando nele, um outro com água, um paninho para estar enxugando, porque no caso nós estamos fazendo aqui dentro de casa, porque tá tendo obra no vizinho e aí fica muito barulho, não dá para eu estar fazendo lá fora, tá? E assim, um lugar que você possa colocar que não manche os seus móveis, né? E enfim, gente, é só isso, tá bom, pessoal? Vamos começar então a nossa arte de hoje, o nosso artesanato de hoje. Bom, por quê? Nunca se esqueçam do bordão do Lar da Leninha, porque aqui a vida é simples como deve ser. Olha que vida simples, sentadinha na mesa, são 10 da manhã, eu já fiz o meu servicinho de casa e olha que delícia, agora eu posso estar aqui dedicando um tempinho para o artesanato. Isso é vida simples, pessoal, isso é vida leve, né? Se você trabalha, mas no final de semana, dedica um momentinho para você fazer o que você gosta. Não precisa só ser artesanato. Se você gosta de um esporte, se você quer fazer um lazer, um passeio e um artesanato, nada melhor. Então fica aí um momento do dia que você puder, né? Lógico que quem pode, assim como eu, graças a Deus agora já me aposentei, então eu posso tirar, eu acordo cedo, faço meu serviço e depois de manhã ou à tarde eu posso estar tirando um tempinho para fazer o que eu gosto. E o que eu gosto são os meus artesanatos. Então faça aí o que você gosta. As receitas que eu gosto também de fazer, cada um faz aquilo que mais gosta. O importante é tirar um tempo para fazer o que você mais gosta. A vida não é só trabalhar. Mesmo quem ainda trabalha fora tem que ter os seus momentos para você, para fazer o que você gosta, para o seu hobby, para o seu lazer. Tá bom, pessoal? Fica essa dica, que ainda não é a dica da Leninha de hoje, mas é uma dica super importante para a nossa saúde mental. A dica da Leninha, que são coisas de casa, fica sempre pro final do vídeo, então não perca no final a dica de hoje, tá bom? Então vamos começar? Bom, como que eu vou começar isso daqui? Eu vou começar retirando a tampa. Bom, pessoal, nós vamos começar então passando o primer na tampinha, tá? Então, vamos lá. Eu já tenho o primer aqui, que eu mostrei pra vocês que eu coloquei. Então, primeira coisa, nós vamos estar passando o primer na tampinha. Vocês vejam que o primer, só ele já tá cobrindo bem o desenho, né, que tinha aqui na tampinha. E depois nós vamos ainda estar passando tinta por cima. É esse primer que vai fazer depois a tinta aderir mesmo na tampinha, tá? Bom, passado o primer. Na verdade nem precisava lavar o pincel porque nós vamos usar a mesma coisa no vidro. Só que eu quero fazer, gente, um charme nesse vídeo. Então, o que eu vou fazer? Eu quero fazer, deixar uma parte sem passar o primer. Ver se eu consigo aqui, nós vamos fazer uma partezinha redonda para não passar o primer. Aí, depois de pronto, o vidrinho vai ficar aparecendo o que está colocado lá dentro do vidro, tá? Gente, não sei se vocês sabem dessa dica. Sabe essa cola que fica nos vidros assim que a gente compra? Para tirar de forma bem mais fácil, vocês colocam um pouquinho de óleo de cozinha mesmo, num paninho, como eu fiz aqui. E aí você vai passando o paninho com óleo por cima e vem com uma faquinha tirando a cola. Bom, essa foi a forma mais fácil que eu achei até hoje. Já ouvi falar aí pela internet que tem gente que tira com acetona, mas eu tentei com acetona, não deu certo. Se vocês souberem aí de algum outro jeito mais simples do que esse meu aqui de tirar, deixem aí nos comentários. Vocês vão estar me ajudando. É sempre bom a gente saber uma nova dica, não é verdade? Olha aí, hoje vocês já estão ganhando uma diquinha extra aí, viu? E lá no final do vídeo tem a dica do dia. Mas essa aqui também, para quem não sabia, é muito bacana. Eu vou terminar aqui de tirar e volto mostrando para vocês como o vidro ficou limpinho, sem cola nenhuma.
Olha só, já tirei quase tudo. Só falta essa parte aqui, eu já volto mostrando pra vocês. Olha só, gente, ó. Tá vendo, ó? Não tem mais aquela cola, tá? Vou virar o vidrinho pra vocês verem, ó. Acho que tá dando bem pra ver, né? Não tem mais, tá? Saiu tudo bem mais fácil só com óleo e raspando com uma faquinha, tá? Agora eu vou lavar o vidro pra gente poder passar o primer, né? Vamos então, pessoal, pra parte do primer. Agora eu já lavei, né? O vidro já tá limpinho. A tampa tá aqui secando e agora nós vamos tá passando. Mas antes de passar o primer, não podemos esquecer de fazer aquela partezinha que eu falei pra vocês, pra deixar depois aparecendo. Então eu vou estar usando essa fita adesiva larga e transparente. Não é fácil porque vai grudando. Se você tiver aí um papel adesivo, use o papel adesivo, que daí é mais fácil. Primeiro você corta, depois você já coloca, né? Eu não tenho aqui no momento aquele papel adesivo, seria muito mais fácil. É só você cortar, depois que você colocar, que você destaca. E desse jeito aqui dá trabalho. Ele fica grudando na mão, na tesoura. Mas, como diz o ditado, né? Quem não tem cachorro, caça com o gato. E não pode deixar de fazer. Gente, olha só. Eu colei a parte de cima, pra ficar mais fácil, pra ele não ficar grudando na mão. Cortei os dois cantinhos e agora eu vou cortar aqui na parte de baixo pra vocês verem junto comigo. Então, primeiro eu vou acertar aqui o tamanho que eu quero, ó. Pronto. Acertei o tamanho que eu quero, eu dou uma descoladinha. Ó. Dou uma descoladinha e vou acertar de novo os dois cantinhos, ó. Igual eu fiz lá em cima, eu vou fazer aqui embaixo, ó. Cortei um cantinho e vou cortar o outro cantinho. Pronto. Agora eu fiquei... Se você quiser bem redondinho, aí só com papel, aquele papel que gruda mesmo. Não esqueça, não, papel adesivo, isso. Com a fita fica mais difícil, mas aí, ó, colei a parte de cima, cortei um cantinho, cortei o outro, colei a parte de baixo, cortei um cantinho, cortei o outro, tá? Então ele vai ficar assim. Bom, bem coladinho, que daí depois dá pra gente tirar. Agora sim, pessoal, agora lá vamos nós com o primer. Deixei bem grudadinho pra nenhuma pontinha levantar, porque senão depois, né? Agora, pessoal, é primer em tudo, tá? É bom sempre você ir passando na mesma direção, tá? Não fica virando pra lá, pra cá, senão depois fica manchado. Então, se você pegar pra passar assim, ó, você passa assim, não vai ficar pra lá, pra cá, porque senão fica ruim, né? Depois fica marcado. Passa bem uniforme, que ele próprio já vai tapando, né, o vidro. Só nesse pedacinho aqui que aí eu passo com o pincel deitadinho. E aqui onde tá colado o adesivo, aí a gente não pode estar passando muito por cima, senão depois como nós vamos descolar o adesivo, não é verdade? Depois a gente tira o adesivo quando ele secar e faz só o pedacinho que ficar com defeito, com um pincelzinho menor.
Passar aqui também já na bordinha. Ó. Agora o que a gente tem que fazer? A gente tem que colocar ele para secar, de preferência no sol, ou se você quiser adiantar pode passar o secador de cabelo. E para depois a gente tá fazendo a parte de baixo, né? Então vou pôr lá para secar e volto em seguida para nós estarmos fazendo a parte de baixo. Bom, gente, a tampa já tá sequinha, o vidrinho praticamente seco também, olha só. Então agora eu vou estar pintando já a tampa, tá? A gente vai estar pintando de vermelho. Fazer aquela cor tradicional dos cogumelos. Na tampa, pessoal, nós vamos estar dando 2 demãos, tá? Então, eu dei essa, aí a gente vai esperar secar e aí nós vamos para a segunda demão. E agora a gente já pode estar, então, pintando, passando a primeira mão de branco aqui no vidro. Nós vamos passar a primeira mão de branco e já vamos passar o primer também embaixo. Então vamos começar a passar o branco, terminando a primeira mão a gente passa o primer e coloca ele com a boca para baixo para ir secando. Aqui hoje eu tô com um dia de sol, bem bonito, então vai secar rapidinho. Mas como eu já falei, se você quiser apressar é só passar o secador, que também funciona super bem, viu gente? E agora, pessoal, já vou estar passando um primer aqui embaixo, ó. E agora, gente, vamos para a segunda mão e última da tampinha. Uma mão só já cobriu muito bem, gente, muito. Eu vou passar a segunda só para dar um acabamento mais bonito, mas olha... Prontinho. E agora nós vamos para a segunda mãozinha de tinta branca aqui. Passar bem passadinho, pessoal, para ser também a última demão. Agora é só fazer o fundinho. Aí a gente vai dando uma olhadinha se tem algum lugar que tá com algum defeitinho, assim, aparecendo um pouco o fundo, a gente já vai consertando. Prontinho. Agora é secar. E depois nós já vamos fazer o acabamento. As bolinhas. E já vamos para a etapa final desse projetinho. Agora só dar uma arrumadinha aqui na boquinha. E pronto. Eu volto, pessoal, daqui a pouco já com ele seco para nós estarmos fazendo as bolinhas, tá bom? Tampinha seca já, gente, ó. Agora nós vamos então estar fazendo com o papa-bolinha ou com o palitinho, como eu falei para vocês. Vamos estar fazendo com a tinta branca agora as bolinhas do cogumelo. Aleatoriamente, não precisa seguir padrão nenhum.
Simplesmente você vai estar molhando aí a pontinha ou do papa bolinha, do pinta bolinha, papa bolinha, do pinta bolinha, ou você vai estar com palitinho. E aí você vai fazendo aí, ó, que bonitinho. De uma forma que fique bem preenchidinho. Do jeitinho que você achar que fica melhor. Se você quiser também estar fazendo uma outra cor de fundo, que não seja o vermelho, vou falar uma cor para você que fica bem legal. Se a sua casa tiver tons mais neutros assim, você fizer o fundo bege com as bolinhas marronzinhas ou o fundo marronzinho com as bolinhas bege. Fica muito bonito também. Agora nessa beiradinha aqui, ó, nós também vamos estar colocando aí as bolinhas para ele ficar mesmo com cara de cogumelo. E prontinho. Agora é esperar secar. Aí vou estar mostrando melhor para vocês, tá bom? E daí já vamos pros finalmente lá do vidrinho também. E agora, pessoal, ó, vidrinho seco já. Agora nós vamos estar tirando aquele adesivinho de durex que nós colocamos. Tá? Olha só. Só que agora eu vou estar arrumando, né, os cantinhos aonde ficou algum defeito. Aí eu venho com um pincelzinho de ponta bem fininha, ó. Coloco na tinta branca e vou fazendo os consertinhos que precisar. Na mesma direção que eu já tinha feito com a tinta. Vou consertando aqui onde tiver necessidade de consertar o cantinho. Agora, pessoal, com a tampinha seca já, nós vamos fazer a parte do verniz, tá? Para terminar a nossa peça. Então, como eu falei para vocês no começo, eu tô fazendo com verniz brilhante. E vocês vejam aí o que vocês acharem melhor, se vocês preferirem o fosco, aí vocês podem estar fazendo com fosco. Então agora é simples, é só estar passando o verniz por toda a tampinha para proteger a tinta, né? E daí quando precisar lavar, limpar a peça, já tá protegido com o verniz. Cuidado, não deixar nenhum cantinho sem passar. Ó, sem exagero, tá bom? Olha só. Vai estar deixando secar então. E para dar um acabamento melhor, eu também vou estar passando no vidrinho. Para ele ficar mais brilhosinho e mais uniforme. E eu gosto assim. Se você não gostar, aí você deixa só com a tinta mesmo, tá bom? Então, pessoal, vocês viram uma forma simples de reaproveitar um vidro. Se você quiser, você pode estar fazendo aí até um conjuntinho, né? Vários cogumelinhos. Eu fiz um só para demonstrar para vocês, mas você pode estar fazendo aí na sua casa um conjuntinho para você colocar aí o que você quiser, né? Bom, gente, tô voltando aqui, olha só. Tá? Vidrinho pronto, sequinho. Agora nós vamos passar, conforme eu falei, o verniz aqui na parte de baixo. E só esperar secar. E vamos ter aí prontinho o nosso vidrinho. Já já eu volto mostrando para vocês finalizado. Prontinho, gente, olha só, secou totalmente. Olha o jeitinho que ficou aquela partezinha que eu deixei pra gente ver o que tá lá dentro. Tampinha pronta também. Prontinho, tá aqui.
um vidro que ia para o lixo, virou um belo vidrinho para a gente estar colocando o que quiser. Fica muito bonitinho com castanha, com chia, enfim, com o que você tiver aí na sua imaginação. Canela, cravo, o que você quiser colocar que caiba aqui dentro, vai ficar uma belezinha, olha só. O que ia para o lixo virou um lindo vidrinho com tema de cogumelo. Bom, gente, deixa ele aqui. Eu espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo do Lar da Leninha. Não esqueça de deixar aquele joinha e faz aí um comentário que eu vou ficar muito feliz. Bom, uma ótima semana para vocês e nós nos vemos semana que vem, se Deus quiser. Um abraço apertado, um beijo para todo mundo e não se esqueçam, compartilha com alguém, com alguma amiga aí que você achar que gosta de fazer artesanato e vai gostar de fazer esse lindo vidrinho de cogumelo, tá bom, pessoal? Bom, até semana que vem então e não estamos esquecendo não, tem a dica final. Bom, qual que é a dica de hoje do Lar da Leninha? Sabe aquele cheiro desagradável que fica nas nossas geladeiras? Porque a gente vai colocando alimento lá dentro, mesmo não tendo nada estragado, mas fica um cheiro, a gente costuma falar, nossa, isso aqui tá com cheiro de geladeira, não é assim? Pois muito bem, eu vou te dar agora a solução. É só você pegar um potinho e colocar bicarbonato de sódio puro dentro desse potinho e deixa ele no cantinho da sua geladeira destampado, tá? Aberto, o potinho aberto. E você vai ver que todo aquele cheiro ruim que costuma ter nas geladeiras vai desaparecer. Sua geladeira vai ficar bem limpinha, bem cheirosinha, do jeito que você acabou de limpar por bastante tempo, até a próxima limpeza. Fazendo a próxima limpeza, você joga e coloca outra. A quantidade não precisa ser muito. 2 colheres de sopa cheia num potinho é o suficiente. O importante é você deixar destampado num cantinho lá onde não atrapalhe você, dentro da sua geladeira. Tá bom, pessoal? Então essa foi a dica de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Bye, bye, amigos! Fora assim.